Vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária na Câmara dos Deputados e a perspectiva de votação até o encerramento do ano, início do período de recesso. Nós convidamos para conversar com vocês o deputado federal Gilson Marques, que é do Partido Novo de Santa Catarina. Tudo bom, deputado? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Deputado, vai dar tempo? Boa pergunta. Tempo dá, quando se quer, se define lá na reunião de líderes, aprova a urgência, aprova o mérito, empurra. Nós tivemos aí na semana retrasada uma experiência com a alteração da lei de licitações assim, dessa forma. Saiu da cartola, aprovou a urgência e mérito no mesmo dia. Basta os líderes e o presidente querer e ter uma maioria de concordância e é aprovado. A gente tem falado muito sobre esse assunto, deputado, e nos parece que há ainda muita divergência, principalmente em relação à manutenção de benefícios fiscais para montadoras nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, principalmente Norte também. Já há algum acordo nesse sentido? O que vai prevalecer? O que decidirão os deputados? O que decidirão os senadores sobre isso? O que acontece? O ponto principal da reforma era fazer uma simplificação, reduzir as complicações. A Câmara, infelizmente, já aprovou 33 exceções. Foi para o Senado e eles conseguiram aumentar para 42 exceções. Ou seja, isso vai contrário ao objetivo principal da reforma, que infelizmente jamais foi diminuir a arrecadação global, que é o que todos nós gostaríamos. Então, como não vai ser feito, ao menos se espera que descomplicasse, o que infelizmente não está acontecendo. A própria cesta básica, a Câmara zerou a alíquota para 34 itens, foi para o Senado e aí eles complicaram, criaram uma alíquota zero para uma lista básica de itens, depois uma lista estendida com 60% da alíquota e ainda o sistema de cashback. Ou seja, com relação às montadoras, com relação à isenção para frotistas, para taxistas, todas essas isenções, todos esses setores beneficiados, eles fazem lobby, tem uma conexão maior com parlamentares e consegue essa aprovação. O problema não é o benefício para alguns. O problema é que quanto mais exceções, mais caro fica para todo o sistema que não consegue essa conexão com os parlamentares de Brasília, ficando mais caro para todo mundo. E esses que começam a pagar mais caro também começam a investir em lobby para conseguir estar na lista de exceções. E aqueles outros que têm menos recursos, menos conexões, começam a pagar essa conta. Não existe você dar direito para alguém sem transferir esse direito em dever para outras pessoas, infelizmente. O deputado, a Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda. Deputado, bom dia. Por falar em lobby, eu queria saber um pouco do lobby parlamentar nessa reta final de ano. Existe muita pressão dos seus colegas, deputados, senadores também, para a liberação de mais emendas parlamentares para poder aprovar, principalmente esses projetos da pauta econômica tão caros ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aí tem a reforma tributária, tem a subvenção do ICMS. O senhor vê esse tipo de pressão para correr e aprovar esses projetos ou não? Ou as resistências são outras e quais? Emendas parlamentares é uma das maiores perversões da democracia. Se vocês pegarem o crescimento, e vale esse estudo, de quanto vem aumentando o valor das emendas parlamentares em comparação com o que existe de verba discricionária do governo federal. 2006 subiu de 2% do que era discricionário para agora quase 17% e não para de crescer. Nesse momento em específico agora, não dá muito mais tempo de liberar valores adicionais ou de prometer valores adicionais, porque falta aí 2 semanas para o recesso. O que existe uma pressão é para fazer o pagamento das emendas já prometidas. As individuais e as de bancada já é certo que elas devem ser pagas. As individuais mesmo elas são impositivas. Mas existem inúmeras outras emendas de vários tipos, desde RP9, que se transformou de RP2, emendas de comissão, etc., que não foram pagas.
que não entraram na conta, que não foram empenhadas. Então, essas emendas, o Executivo, às vezes, com razão ou sem razão, ainda não complementaram, não completaram o processo de pagamento. Então, com relação a essas emendas, existe essa pressão. Agora, para novas emendas, também depende de aprovação do orçamento, toda essa burocracia para regularizar aí as contas do ano que vem. Cláudio Dantas. Deputado, bom dia. O senhor acredita que a Câmara vai manter justamente esse pacote de bondades que foi aprovado pelo Senado, com isenções que superam 300 bilhões de reais? Infelizmente, eu acredito, se sair alguma isenção, se sair algum benefício, deve ser a exceção, deve ser poucos, porque a tendência dos parlamentares é sempre agradar um setor, uma localidade, uma atividade, uma profissão, porque não existe sindicato de maioria. Alguém que retira, por exemplo, uma isenção de uma categoria, pegar, por exemplo, os taxistas, vamos tirar o benefício que foi concedido pelo Senado aos taxistas. Aquele parlamentar vai apanhar de todos os taxistas. Mas agora, algum parlamentar que vai lá insistir com a isenção para os taxistas, a maioria não vai ficar braba com aquele parlamentar, não vai deixar de votar naquele parlamentar. E esse é o desafio de você ser um parlamentar defensor do contribuinte, da maioria. Então, a tendência, por conta da rotina do parlamento, de agradar para tentar se reeleger, é manter a maioria dos benefícios e, se puder, até aumentar, o que é muito ruim. E aí, o que se aumenta para tentar compensar um pouquinho esses benefícios são outras pautas que também geram polêmica. Por exemplo, o Senado, ele pretende, através da proposta deles, aumentar a alíquota, os tributos, através do imposto sobre pecado, das armas e munições. Ou seja, por esse lado, também vai encontrar uma certa resistência na Câmara, visto que foi quase aprovado por 3 votos essa semana a revogação do decreto de armas. Então, são todos pontos que ainda não estão no radar, mas com certeza vão ser objetos de discussão na Câmara dos Deputados. Queria agradecer a participação do senhor nessa sexta-feira, deputado federal Gilson Marques do Novo. Bem-vindo sempre, bom fim de semana e bom trabalho para vocês na semana que vem. Eu que agradeço, grande abraço.